Oi pessoal, tudo bem? Então, cara, eu queria gravar um vídeo com vocês muito sério. O que está acontecendo? Estão conseguindo te convencer que viver uma realidade sintética, né, uma realidade virtual, é muito melhor do que que a realidade da sua vida, né? E isso eu vim me perguntando assim, cara, como que eles estão conseguindo fazer isso? Você que é uma pessoa, vamos dizer assim, esperta, estudou, como que estão conseguindo fazer essa transformação na sua mente, fazendo com que achem, né, que você, as experiências que você tem na sua realidade virtual ou no seu mundo virtual, sejam equiparados à sua realidade, né? Teve um vídeo atrás que eu fiz, não sei se quando você está vendo esse vídeo aqui, mas foi anteontem, eu fiz um vídeo, postei lá no canal, a respeito da distância entre planos, né? Os planejamentos, então de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Inicialmente, né, eu falo eles, o pessoal de tecnologia, pessoal que é ligado a essa área tecnológica, eles começaram a encurtar essa distância para você justamente ter uma percepção uma percepção da realidade, vamos dizer, diferente do que é normal. Então, por exemplo, existe um tipo de planejamento de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Vou andando aqui. Esse tipo de planejamento, ele é geralmente, eu expliquei isso no outro vídeo, mas eu vou falar aqui mais rapidamente. Curto prazo, normalmente de até 1 mês, 2 meses. Médio prazo, mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, por aí médio prazo. E longo prazo, vai aí a partir de 8 anos, 7 anos, 10 anos, 15, a partir daí. Então você tem uma sequência de curto, médio e longo prazo. Eles encurtaram isso, porque antigamente você, para fazer uma pesquisa, você precisava, vamos dizer assim, curto prazo, 1 semana, 2 semanas para fazer uma pesquisa, ir para uma biblioteca, ou esperar uma aula de informática não, uma aula de português, matemática, história, geografia, para perguntar para o professor sobre aquela sua dúvida. E hoje em dia, você com um clique você tira essa dúvida, em alguns segundos, 1 minuto você já tira essa dúvida. Então eles encurtaram essa dinâmica que a gente tinha de médio, curto, médio e longo prazo. Encurtou. O curto prazo hoje é 1 minuto, o médio prazo 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, e o longo prazo 1 ano. Então as pessoas hoje em dia, elas com essa mudança de mentalidade de curto, médio e longo prazo, fez com que qualquer experiência real que você queira fazer na sua vida, qualquer tipo de experiência, por exemplo, esse aqui é um tipo de experiência que eu de vez em quando faço. Venho para um parque, aqui é um parque da cidade, aqui é a Igreja da Matriz, e venho passear, venho curtir. É uma parte alta da cidade, mais alta, né? E eu venho aqui, é uma experiência real, mas eu precisei colocar minha roupa, eu precisei sair de casa, eu precisei, às vezes, gastar dinheiro para chegar até aqui. Então, e essa é uma experiência até barata, estou aqui no parque. Mas existem experiências que vão ser caras, né? A grande maioria vai te ocupar ali um tempo, vai te ocupar ali, às vezes, um valor. E eles começaram a colocar na nossa mente essa parte de esse planejamento de médio, curto prazo, médio prazo, longo prazo, que fosse um planejamento ruim. Por quê? Como é longo prazo, é algo que vai demandar muito tempo, dinheiro. Então é muito mais fácil você, eles falando, né? É muito mais fácil você almejar um planejamento de curto prazo dentro de uma realidade sintética, numa não realidade, e você atingir esse objetivo sinteticamente, né, do que você realmente viver a realidade, fazer tipo, vamos dizer, se empenhar e passar pelo processo para conseguir atingir essa tal da realidade. Vou dar um exemplo aqui mais claro. Por exemplo, vamos dizer que você quer ir para Paris. Dá um exemplo aqui para Paris, né? Que é um local que muitas pessoas gostariam de ir, fisicamente gostariam de ir.
Porém, você consegue hoje ir no museu virtualmente, você consegue estar em Paris, andar nas ruas pelo Google Maps, ou você consegue andar ali por aquela região, conhecer mais ou menos aquela região, até mesmo por filme, até mesmo tudo mais, de uma forma virtual, mas sem dinheiro e muito mais rápido. E essa realidade, essa é a realidade virtual que colocam na gente, né, faz com que você consiga momentaneamente ter saciado a sua vontade de conhecer Paris, mas veja, não necessariamente, você nunca pisou em Paris, você nunca sentiu o cheiro, você nunca dormiu uma noite em Paris, nunca sequer chegou lá, né? Até porque para você chegar em Paris, você pretende você necessita comprar uma passagem de avião ou de barco, você precisa ficar algum tempo até chegar lá, algumas horas, vai gastar vai gastar tempo, vai gastar dinheiro, né? E é uma realidade muito mais difícil de ser atingida do que realmente você entrar no Google Maps. Mas muitas pessoas se satisfazem apenas no Google Maps. Só de ver um filme, ou só de assistir um documentário, ou ter um tipo de experiência francesa, já coloca elas como satisfeitas. Só que essa simulação da realidade é uma simulação temporária. O que acontece? O seu próprio cérebro, ele inicialmente ele é convertido, ele é enganado, mas daqui a um tempinho ele não é saciado. A sua ânsia de realmente conhecer Paris não é saciada, porque aquilo ali foi um placebo, sabe? Aqueles remédios tipo só de farinha que você toma, faz um efeito ali cerebral inicial, você pensa que está tomando um remédio que vai melhorar, mas no final das contas não melhorou nada, né? Você continua no mesmo, né? Então você tomou realmente um placebo. E tratar essa realidade virtual, né, esse placebo, como a realidade, é o maior erro que eu acho que as pessoas hoje em dia estão cometendo, né? Eu fico vendo, lembrando da minha infância, mas como foi, né? Eu lembro que eu jogava muito futebol, jogava futebol direto, não jogava bem, né? Tô falando que eu jogava muito futebol com meus amigos quase todo dia. E eu lembro que a gente jogava pelada mesmo, né? Tinha um golzinho, botava um chinelo no chão, chutava latinha, fazia qualquer coisa de futebol. Quando eu era menor, começou a lançar uns videogames de jogo de futebol. Só que, meu Deus do céu, era um jogo de futebol horrível, eram os bonecos quadrados, vocês já imaginam como que era antigamente, né? E a gente até jogava videogame, meus amigos mais do que eu nunca fui lá, não gostei, eu não gostava muito, mas o videogame, resumidamente, ele tinha 2 ou 3 funções ali, o jogador, né? Ele chutava a bola pra frente, dava um passe ou chutava pro gol, não era muito, e corria, não fazia muita coisa a mais do que isso. Deixa eu sentar aqui. Ele não fazia muito mais do que isso. Então, essa seria uma realidade virtual, uma realidade que tenta se assemelhar à nossa realidade do futebol do dia a dia. Porém, hoje em dia as coisas já estão mudando. Os bonequinhos do videogame foram melhorando, eles foram colocando mais capacidade dele de corrida, de passe, de chute. Hoje em dia você tem seleções, você consegue escalar ali a seleção, você consegue ver o jogador, você consegue ver o rosto do jogador, é o mesmo jogador que está jogando lá no futebol real, você consegue jogar com ele. E à medida que eu vejo, assim, que eu venho estudando sobre essa parte de tecnologia, o que eles estão aprontando pra gente para transformar essa realidade fictícia mais próximo possível da realidade, nossa realidade, aqueles capacetes, né, de realidade virtual, que é onde aquelas viseiras, não sei como vai ser, mas eles vão colocar a gente, né, vão fazer com que os jovens, né, a grande maioria que joga esse videogame são jovens, a entrarem para dentro do jogo, né, tentando criar uma realidade, né, tentando saciar a sua vontade de jogar futebol, né? Isso com futebol, com tênis, isso é só um exemplo do futebol. Mas e eu tinha conversado isso também em outro vídeo, que a gente ainda está no limiar, a gente está ainda numa headline, numa linha tênue, que a gente ainda não cruzou ela, que ainda é possível
fazer com que a gente viva o real. Viva a realidade das coisas. Viva assim como eu estou fazendo aqui. Vá para um parque, jogue futebol, consiga ainda ter uma experiência real. E essa experiência real, né, ela é fundamental para você conseguir viver uma realidade e ter paz. Porque qual é a vida que você quer levar tendo uma ficção, levando uma ficção forjada por outras pessoas? É muito complicado, né? Então eu tô aqui, tava aqui caminhando, pensando como que eu ia explicar, tentando explicar isso para vocês. Mas eu peço para vocês que, caso vocês gostem desse assunto, se inscreva aqui nesse canal, curta esse vídeo também para que chegue para outras pessoas. Ver se você está vivendo essa realidade fictícia, nesse placebo que é essa realidade virtual. E o que você tem feito aí? Eu quero deixar uma pergunta. O que você tem feito aí na sua região? O que você tem feito aí no seu dia a dia para viver cada vez mais a sua realidade, né? Não importa a realidade. Eu dei um exemplo aqui de Paris, mas pode ser viajar para outro lugar, uma cidade próxima, um bairro, né? Ou então uma pracinha como aqui. Essa pracinha bem bonitinha, bem arrumadinha, né? Aqui, eu imagino, aqui há uns 20, 30 anos atrás devia estar cheio de gente correndo, caminhando, brincando. E ó, hoje as pessoas estão trocando, né, essa realidade virtual pela realidade real. E olha que hoje agora são em torno de 5:30 da tarde, sexta-feira, né? Chegando no final de semana e ó, tudo vazio. É lógico, essa pracinha também não tem muita coisa, mas provavelmente poderia ter umas crianças aqui, alguém brincando aqui. É isso, pessoal. Curta esse vídeo e se inscreva no canal. Obrigado. Tchau, tchau.